Olá, seja bem-vindo, pode chegar. Esse é o nosso primeiro vídeo da semana onde eu me comprometi a divulgar conteúdo voltado para a prática da advocacia criminal. Estamos falando no dia 26 de dezembro de 2022, mais próximos de 2023, não é verdade? E hoje eu quero falar sobre um tema que realmente gera muita dúvida e eu acho que é a pergunta principal de qualquer cliente. Imagina o seguinte: seu cliente acaba de ser preso em flagrante. O que você acha que ele vai te perguntar quando você estiver com ele? Ou a família, né? Porque muitas vezes é a família que entra em contato com a gente. Então, qual é a primeira pergunta que surge à mente? Se há a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Ou seja, o meu cliente vai ficar preso ou não. É isso que eles querem saber. E o que, antes de chegar nesse ponto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho muito importantes. Quando a gente fala em prisão em flagrante, a gente precisa entender que é indispensável o domínio, né, técnico sobre a matéria. Não há mais espaço para amadores. O advogado que vai até a delegacia verificar se o cliente foi preso, o que está acontecendo com ele, mas que não tem a menor ideia de como vai proceder. Gente, isso é de uma insensatez muito grande, porque o advogado mal preparado, ele acaba não dando a assistência jurídica necessária e como aquele cliente preso estava lá na presença de um advogado, a gente não pode nem muito falar em cerceamento de defesa, entende? É muito complicado. Então você precisa dominar esse conteúdo. Aliás, qualquer ato da advocacia criminal, por favor, se preparem, né? Quem me acompanha aqui no YouTube, no Instagram, já está careca de saber que eu falo dessa necessidade do estudo. E se você ainda não tem a prática, se você ainda não está acostumado com o dia a dia, é muito simples. Cola em um advogado mais experiente, faça uma parceria com ele ou vá acompanhá-lo, né, durante um flagrante, e aí você vai se familiarizando, vai estudando até o momento em que você se sinta seguro para realmente fazer sozinho, tá bom? Então, esse é o primeiro toque que eu dou. Por quê? Depois que, quando você lida com uma situação de flagrante e você vai até o seu cliente e procura entender o que de fato aconteceu, conversa com o delegado também sobre a situação fática, né, para você entender que cenário que está sendo apresentado, você precisa imediatamente saber qual a tese você vai adotar naquele momento e qual a estratégia defensiva, né? Isso tudo depende do seu preparo, ok? Então não se trata flagrante só de acompanhar o cliente até o local onde ele está e perguntar se ele está bem ou ficar do lado dele durante o interrogatório. É muito mais do que isso. Existe um jogo de cintura, você tem que obter aquelas informações rapidamente, já definir a sua estratégia ali e conduzir, participar de preferência da lavratura do APF. Ok? Então vamos lá. Eu sempre, desde a época da faculdade, eu sempre gostei de estudar sobre os temas do direito com esquemas visuais, né? Eu faço esses esquemas, esses gráficos. Meus alunos estão carecas de ver todos os meus gráficos, porque eu acredito que fica mais fácil você assimilar o conteúdo dessa forma. E eu gosto muito de falar em passo a passo. É claro que nesse vídeo é um vídeo com uma duração menor, eu vou ser mais objetiva, mas através de um esquema que eu vou trazer para vocês, né? Vou falar aqui para vocês, eu acho que vocês terão capacidade de entender se caberá ou não a liberdade provisória daquele cliente. Cuidado com as respostas, né? Só tenha certeza. Antes de você responder qualquer coisa para o familiar ou para o próprio preso, você precisa ter certeza absoluta do que você está falando, tá? Então, cuidado aí. O primeiro ponto, o cliente está preso em flagrante, né? A primeira coisa que eu preciso saber é a narrativa que aconteceu, o cenário apresentado. Esse cenário, tipificá-lo, ou seja, aquela prática ali
que foi, em tese, atribuída ao meu cliente, configura algum tipo de crime? Se encaixa em algum tipo penal incriminador? Então, essa tipificação o advogado vai ter que saber fazer. Eu não vou confiar, porque o delegado disse que é crime. Eu estou dando um exemplo, tá? O delegado disse que é crime de tortura, então é automaticamente tortura? Não, eu vou ter que fazer essa análise na hora. Então, diante dos fatos que estão ali apresentados, qual o tipo penal? É crime realmente, né? Porque às vezes não se encaixa em tipo penal nenhum. Muito bem, se encaixa em algum tipo penal incriminador, você vai verificar o quê? Se esse crime que está sendo, em tese, atribuído ao seu cliente, que ele foi preso em situação, em tese, de flagrância delitiva, se é um crime afiançável ou inafiançável. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer para você. E aí, como que você vai saber se é afiançável ou inafiançável? É fácil, você vai até a Constituição Federal, existe o nosso artigo 323 do Código de Processo Penal, existe a lei dos crimes hediondos também, que dizem quais são os crimes hediondos, e é muito importante você verificar se aquele crime, ao tempo do fato, ele é afiançável ou não. Porque pode ser que tenha ocorrido alguma alteração legal. Então, o fato ocorreu no dia 8 de dezembro de 2022. Nessa data, esse crime que se encaixa em tese na situação fática que foi apresentada, ele é sujeito à fiança ou não? Ele é inafiançável? Se você responder que é inafiançável, se você chegar após a leitura dos textos que eu acabei de falar para você, né? Você chegar à conclusão que ele é inafiançável, acabou. Não cabe a liberdade provisória com fiança. Mas olha só, isso não significa que não caiba a liberdade provisória, porque a liberdade provisória ela pode ser com fiança ou sem fiança. Mas, de qualquer maneira, o delegado, a autoridade policial que está presidindo aquele auto de prisão em flagrante, ele não pode conceder a liberdade para o seu cliente. Aí você vai reunir provas, você vai trabalhar, montar uma estratégia para pedir a liberdade provisória do seu cliente quando? Na audiência de custódia. Aí sai da órbita policial e vai para a audiência de custódia, ok? Então essa é a primeira pergunta. Muito bem. Agora imagina que o crime que está sendo atribuído ao seu cliente, ele é afiançável. Então, ele não se encaixa naquele rol de crimes inafiançáveis. Então, eu vou fazer uma segunda pergunta. Muito bem, não é inafiançável? Qual é a pena em abstrato prevista pelo legislador? Se, por exemplo, o crime é de tortura, eu vou olhar, né? No caso da tortura nem poderia, porque é inafiançável, mas eu olho o crime X. Aí eu vou olhar no Código Penal ou na Lei Penal Extravagante, onde esse crime está regulado, e vou olhar a pena combinada pelo legislador. É em abstrato porque ela ainda não foi aplicada a ninguém. É o que está no Código Penal, é o que está na Lei Penal Extravagante. Então, eu olhando aquele crime e a pena, eu vou verificar. Essa pena, ela é superior a 4 anos? Se ela for superior a 4 anos, por que essa pergunta é importante? Porque uma vez superior a 4 anos, a autoridade policial não pode dar liberdade provisória com fiança. Não pode. A autoridade policial, representada pelo delegado de polícia, né, o delegado pode ser da Polícia Federal também, ela só pode conceder a fiança quando o crime ele vai com a pena em abstrato menor ou igual a 4 anos. Se ultrapassou esses 4 anos, já era. Então, aí você já sabe que qualquer pedido de liberdade provisória vai ser feito a quem? Ao juiz da audiência de custódia. Então, vamos recapitular. O crime é inafiançável? Só posso pedir liberdade provisória ao juiz da audiência de custódia. O crime não é inafiançável, mas a pena prevista pelo legislador, ela é superior a 4 anos. Então,
Ele não vai ser solto pela autoridade policial, mas eu posso pedir a liberdade provisória para quem? Para o juiz na audiência de custódia, ok? Terceira pergunta que você deve fazer também. Houve quebra de fiança? Será que você sabe o que é quebra de fiança? No nosso Código de Processo Penal, ele tem, né, exatamente o que vem a ser essa quebra de fiança. Eu sugiro que você leia o artigo 327, que você leia também o artigo 328 do Código de Processo Penal. Mas, resumidamente, seria o seguinte: aquele seu cliente, ele já se envolveu em algum outro caso, em algum outro crime, já foi preso anteriormente por esse crime, e o que aconteceu? Ele teve a fiança concedida no passado e, por algum motivo, ele descumpriu as condições da fiança. Ou, por exemplo, porque ele se ausentou da sua residência e não comunicou à autoridade, ou porque ele mudou de endereço efetivamente, ou porque ele descumpriu algum dos termos da fiança. Quando ele assina o termo da fiança, e ele tem que se comprometer a comparecer, inclusive, sempre que necessário, sempre que a autoridade o chamar, né? Então, imagina que ele já tenha sido agraciado com uma fiança no momento pretérito e, infelizmente, não cumpriu com todas as condições. Isso se chama quebra de fiança. E aí ele não teria direito à fiança nesse caso que a gente está tratando agora. Então, isso é a quebra da fiança. Agora, imagina o seguinte: passando por todas essas perguntas que eu estou trazendo para vocês, o crime não é inafiançável, a pena ela é inferior a 4 anos e não houve quebra de fiança. Então, já estou aqui quase no gol para o delegado conceder a fiança. E aí, qual a pergunta que você vai ter que fazer para você? Se cabe prisão preventiva. Por que isso? Porque se o delegado entender que cabe prisão preventiva, nesse caso, a fiança não vai ser concedida. Ele vai representar pela prisão preventiva daquela pessoa que acabou de ser presa, e quem vai analisar isso posteriormente é o juiz da audiência de custódia. Então, aqui, quando a gente fala em prisão preventiva, tão importante quanto saber quais são os fundamentos para a prisão, que eu acho que você já deve ter ouvido falar no fumus comissi delicti, periculo libertatis, enfim, além desses requisitos, desse conhecimento técnico, você precisa reunir documentos o mais rápido possível. É o momento em que a família interage com você. E aí você pede declaração de testemunhas que possam comprovar a idoneidade do seu cliente, você vai buscar comprovante de residência, você vai buscar anotações na carteira de trabalho. Se o seu cliente for prestador de serviços, né, trabalhar dessa forma, o empregador dele, ou os clientes pelos quais ele trabalha, né, eles podem também reunir essas declarações de conduta, né, dizendo que ele é uma excelente pessoa, que sempre foi muito trabalhador, que não tem nada que desabone a conduta. Enfim, você vai juntar, reunir em pouquíssimo espaço de tempo, principalmente para audiência de custódia, o máximo de documentos que demonstrem, que deixem o juiz muito à vontade para não decretar a prisão preventiva, que considerem que aquele seu cliente, se ele ficar em liberdade, nada vai acontecer, que o processo vai tramitar de forma normal, que ele vai comparecer espontaneamente a todos os atos, que a instrução criminal não vai ser comprometida. Então, isso cabe a você, com a ajuda dos familiares, a demonstrar. Então, não é apenas uma questão de saber se o crime é afiançável ou inafiançável. Para a autoridade policial conceder a fiança e seu cliente sair solto, né, ser livrado solto no próprio flagrante, é preciso você desenvolver essas perguntas que eu acabei de fazer para você. E mostrar, né, na hora ao delegado que não é cabimento de prisão preventiva,
Poxa, ele é primário, ótimo pai de família, trabalha, não tem nenhum envolvimento com nenhuma criminalidade, com nada, não pertence à organização criminosa, não tem nada que desabone a conduta. Na verdade, aconteceu esse fato agora, ele vai explicar corretamente tudo o que ocorreu, mas não há necessidade dele ser mantido preso, tá? Então é aí que o advogado ele deve atuar, né? E desde do primeiro momento, sob da prisão em flagrante, vai correndo até a delegacia, até o local onde for lavrado o auto de prisão em flagrante e tenta argumentar com o delegado, já convencendo ele, né, de que não cabe uma preventiva ali, que é desnecessária. Entenderam? Então isso é um ponto dos que vocês devem dominar. Flagrante não é brincadeira, existe uma série de detalhes, né? Quem já participou dos meus cursos de prática penal sabe, aliás, eu comecei nas mídias sociais divulgando conteúdo dessa natureza, falando de prisão em flagrante, fazendo lives sobre isso. Então você precisa realmente estar preparado, tá bom? Amanhã eu trago um segundo vídeo para você com relevância também para o exercício da advocacia criminal e deixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de participar, aproveitar o recesso para fazer algum curso de prática penal, aperfeiçoar os seus conhecimentos, né, no exercício da advocacia, eu vou deixar o meu WhatsApp para você entrar em contato diretamente comigo e aí eu tiro todas as suas dúvidas, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Quiser deixar também algum comentário sobre novos temas que possam ser abordados, eu vou ter um enorme carinho em respondê-lo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Um beijo.